Vamos realizar a correção da atividade gráficos e zero de uma função afim. Então, nessa trilha, nós temos como intuito o entender como é o comportamento de um gráfico de uma função afim. Para melhor entender, nós temos um texto que fala sobre a energia elétrica que utilizamos em nossa casa é gerada por usinas hidrelétricas, sabemos disso. Mas o consumo final da nossa energia é dado através de uma função afim. Então, vai ser de acordo com a potência de cada aparelho elétrico. Nós temos o aparelho de som, que é 120 watts, chuveiro elétrico, que é o vilão, 3.000 watts, ferro elétrico, 500 watts, televisor, 200 watts, geladeira, 200 watts, rádio, 50 watts. Isso, sempre esse consumo é dado em hora. Aí temos um exemplo. Imagine uma lâmpada de 60 watts que fique ligado das 8 horas da noite às 6 horas da manhã. Aquela lâmpada externa da casa que sempre fica ligado. Ou seja, vai ficar ligado durante 10 horas à noite. Aí, o que é o que acontece? É 60 watts hora. 60 vezes 10, ou seja, vai dar 600 watts hora consumido. Ou seja, 600 watts é a mesma coisa que 0,6 quilowatts hora, ou seja, 600, 1 quilowatts é 1.000 watts, ou seja, vai ser 0,6 quilowatts cada dia. Se cada dia consome 0,6 durante um mês, vai ser 0,6 vezes 30, ou seja, 18 quilowatts hora. Então, só essa lâmpada durante um mês vai consumir isso. Então, nós temos como fazer o cálculo de acordo com a quantidade da potência de cada eletrodoméstico, multiplicado pela quantidade de horas, dias, e multiplicado pela quantidade de dias durante o mês. Aí o nosso problema vem a falar o seguinte: calculando a conta de energia de duas cidades, sabe-se que a conta de energia elétrica residencial é calculada por meio de uma taxa variável, ou seja, taxa variável é função. Falou em variável, nós temos uma função. De acordo com o consumo de quilowatts-hora, acrescido de uma taxa fixa. Olha, essa taxa fixa, eu estou falando de uma função afim, porque que ela tenha um coeficiente linear. Então, taxa fixa entregou que é uma função afim. Falou em taxa variável, é função, ou seja, falou em taxa variável, o nome variável significa função. Então, vai indicar que é uma função afim, só por causa dessas palavrinhas. Taxa variável significa que é uma função. E valor fixo, nós estamos falando em função afim. Agora, suponha que duas cidades A e B são servidas por duas companhias de distribuição de energias distintas, ou seja, diferentes, com taxas diferenciadas. Custos-valores são: a cidade A temos 30 centavos por quilowatts-hora, ou seja, a variância vai ser 30 centavos, escrito na forma de dinheiro, é 30 sobre 100, ou 0,30 centavos, né? Ou seja, vai ser 30 centavos vezes cada quilowatt, né? Eu vou chamar o quilowatts de X, ou seja, 0,30x, acrescido de R$ 4, ou seja, mais R$ 4. Então, a função que calcula a conta de energia dessa companhia é dado por 0,30x, x é quilowatts, mais R$ 4 fixo. Enquanto que a cidade B, veja, vai ser 40 centavos por quilowatts, ou seja, vai ser 0,40 x, no caso, x é o nosso quilowatts, acrescido. Se é acrescido, nós temos mais R$ 3
de fixo, né? Aí essas são as duas funções da cidade A, da companhia A e da companhia B. Então, o valor da conta de energia elétrica residencial é dado por Y, ou seja, o valor de cada companhia é dado por Y igual a cidade A, Y igual a 0,30x mais R$ 4, e a cidade B é dado por Y igual a 0,40x mais R$ 3. Aí a pergunta nós temos: de acordo, diga se pode acontecer que em determinado mês as duas residências, uma cidade A e a outra cidade B, tenha o mesmo pago a mesma conta, ou seja, duas pessoas em cidade diferente tenham pago a mesma conta. Acontece sim. Se a função A for igualada à função B, ou seja, eu vou igualar a função A igual a B. Quem é a minha função A? 0,30x mais 4. A função B, 0,40x mais 3. Igualei ela aqui. Aí eu vou ter aqui uma equaçãozinha. O que é que eu vou fazer? Para facilitar, eu vou passar a variável para esse membro e vou passar o 3 para cá, para isolar as variáveis do coeficiente numérico. Aí eu vou ter de um lado R$ 4, né? Que já está, menos os 3. De um lado vai ter o R$ 4. Aí aquele 3 que estava no segundo membro veio para o lado de cá, ele veio invertendo o sinal dele, vai ficar menos R$ 3. Eu deixei no segundo membro a variável só para não fazer o jogo de sinal. Então, não importa em que membro vai ficar variável. Importante fazer o jogo de sinal. Nesse lado de cá vai ter 0,40x ou 40 centavos x. O que aconteceu com 0,30x? Veio para esse outro lado, inverteu o sinal dele, vai ficar 0,30 menos 0,30x, né? Ou seja, todos eles, variável x, eu posso deixar em parênteses, né? Aí eu vou ter, 0,40 menos 0,30, vou ter 0,10. R$ 4 menos 3, eu vou ter R$ 1 é igual a 0,10x, ou seja, R$ 1 vai ser dividido em 10 centavos. R$ 1 dividido em 10 centavos, ou seja, o x, que nesse caso o x é o quilowatts, vai ser dado R$ 1 dividido por 10 centavos dá 10. Ou seja, a divisão vai ser R$ 1. Cabe quantos 10 centavos dentro? Então, a quantidade de quilowatts vai ser de 10 quilowatts. Ou seja, nessa cidade A quanto na cidade B, os dois vão pagar o mesmo valor quando consumirem 10 quilowatts. Ou seja, quando o X for igual a 10, ou seja, 10 quilowatts hora, os dois vão pagar a mesma quantidade. Então, nesse valor aqui, os dois vão pagar a mesma quantidade. Aí nós temos a pergunta dizendo o seguinte: o valor das contas pagas pelas residências A e B. O que é que eu vou fazer? Eu vou substituir no lugar de X, botar 10 para saber quanto eles vão pagar. Aí eu vou ter 0,30 na cidade A, vezes X. X é quanto? 10 quilowatts, que foi o valor que eles vão pagar. Então, nessa cidade A, vai ser 0,30 ou 30 centavos vezes 10, mais R$ 4. Então,
0,30 vezes 10 vai dar R$ 3, né? 30 centavos vezes 10 vai dar R$ 3. R$ 3 mais R$ 4 vai ser igual a 7. Ó, 30 vezes 10 dá R$ 3. R$ 3 mais 4, ou seja, o valor que cada uma vai pagar é R$ 7 na conta de energia desse mês. Tanto na cidade A como na cidade B. Mas faça aqui para tirar a prova na cidade B. Então, eu vou ter 0,40 vezes 10 quilowatts. Veja que vai dar o mesmo valor. Mais 3. 40 centavos vezes 10 dá R$ 4. R$ 4 mais 3 vai dar 7. Ou seja, durante o consumo até R$ 10, quando as duas residências consumir 10 quilowatts, vai pagar apenas R$ 7. 40 centavos vezes 10 é 4. 4 mais 3, R$ 7 também. As duas residências, o valor da conta é R$ 7. Aí na questão 2, faça num sistema de coordenadas cartesianas os gráficos das contas da energia elétrica em reais de residência da cidade A e B em função do consumo de quilowatts. Então, eu fiz aqui o gráfico, ó, onde eu vou ter a seguinte situação. Veja, ele fala que aqui o gráfico ó, em reais, o meu gráfico Y vai ser dado em reais, e o meu gráfico X aqui vai ser dado em quilowatts. Para cá vai ser a quantidade de quilowatts hora. Então, esse é meu gráfico da função. Aí eu fiz o comportamento das duas cidades. O azul da cidade A e o vermelho da cidade B. O que é que ele pede para fazer? Veja, a cidade A cobra 0,30 vezes a quantidade de quilowatts consumido. Veja que ela, quando você não vai consumir nenhum quilowatts, ou seja, quando ela for zero, ela vai pagar a conta, ó, R$ 4, ó. Se você não consumir nada, a taxa é R$ 4. Ou seja, ó, quando o X for zero, 0,30 vezes zero é zero. Zero mais 4, R$ 4. Quando você for consumir 5 quilowatts, veja o que vai acontecer, ó. Quando consumir 5 quilowatts, nessa cidade A vai pagar em torno de R$ 5,50. Por quê? 30 centavos vezes 5 é 1,50. 1,50 mais 4 vai pagar R$ 5,50. Veja, esse é o comportamento. E para finalizar, quando elas têm um consumo iguais, na cidade A, quando consumir 10 quilowatts, essa pessoa vai pagar quanto? Veja que vai ser R$ 7, ó, que nem está aqui no gráfico, vai pagar R$ 7. 30 vezes 10, R$ 3. R$ 3 mais 4, R$ 7. Então, na cidade B, veja que ela vai partir de um momento diferente. Na cidade B, ó, é 40 centavos vezes X, mais R$ 3. O que eu tenho? Quando não consumir nada, vai ser 40 centavos vezes zero é zero, zero mais 3, 3. Ou seja, quando não consumir nada, vai pagar, ó, R$ 3. Então, a taxa é menor na cidade B, a taxa é menor. Presta atenção a isso. Na cidade B, quando o consumo for de R$ 5, ou 5 quilowatts, 40 centavos vezes 5 dá R$ 2. R$ 2 mais 3. Veja, quando consumir 5 quilowatts na cidade B, vai pagar R$ 5. Aí como vai ser o gráfico? Ó? Veja que está aqui, ó, interceptado aqui, ó.
Veja, na cidade B, quando consumir 5 quilowatts, vai pagar R$ 5. Agora, na cidade B, quando pagar 10 quilowatts, veja que ela vai pagar o mesmo valor da cidade A. Vai pagar os mesmos R$ 7. Ou seja, nesse pontozinho aqui, veja que as duas cidades vão pagar iguais. Quando consumirem 10 quilowatts, as duas cidades vão pagar o mesmo valor, porque elas se interceptam, elas são iguais. Por isso que igualou, porque o gráfico da função afim teve um ponto em comum. Esse ponto em comum vai ser na coordenada de 10 para x, que é a primeira coordenada, e 7 para y, ou seja, as duas funções serão iguais nesse momento. Mas se fosse para vocês analisar, ó, a função A, que vai ter um coeficiente angular menor, que é 0,30, quanto mais consumo, ela vai diminuindo o seu valor. Veja, ó, está diminuindo. Enquanto que a função da cidade B em vermelho, ela começou com a taxa menor, que foi R$ 3, mas veja que o consumo dela vai aumentando de acordo com a quantidade de quilowatts consumido. Veja que ela vai aumentar o seu consumo. Aí veja aqui o comportamento. Ó, quanto mais consumo, ela passou da cidade A. Está aumentando o gráfico. Por quê? Porque o coeficiente angular dela é maior. O coeficiente angular da cidade B é 0,40. Preste atenção nisso. Enquanto que o coeficiente da cidade A é 0,30. Quanto maior for o coeficiente angular, maior será a taxa de crescimento de alguma coisa, né? Nesse caso aqui, veja que a função afim é uma reta, elas vão ter as duas funções, vai ter um ponto em comum, porque elas foram igualadas, e encontramos esse ponto em comum.